Hoje a gente vai mergulhar fundo na maior crise econômica do século XX. Um evento que não só colocou os Estados Unidos de joelhos, mas que literalmente redesenhou o mapa da economia e da política mundial para sempre. A gente está falando, claro, da Grande Depressão de 1929. Essa frase, ela resume perfeitamente o puro pânico que tomou conta de Wall Street. Imagina a cena. Um colapso financeiro de proporções bíblicas, onde fortunas que levaram anos para serem construídas simplesmente viraram pó em questão de horas. Para a gente entender de verdade essa confusão toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o colapso de Wall Street. Depois, vamos investigar por que a crise aconteceu. Aí, a gente vê como o mundo inteiro foi arrastado junto. Em seguida, as respostas que foram dadas na época e, por fim, o legado que essa crise deixou para todos nós. Então vamos começar por lá, pelos Estados Unidos, numa década de otimismo que, de uma hora para outra, terminou em desastre. É a história da transição dos anos loucos para a terrível Quinta-feira Negra. A década de 1920 foi uma era de prosperidade que ninguém nunca tinha visto. A produção industrial estava a todo vapor, a eletricidade chegando em todo lugar, o consumo era quase uma religião, tudo movido a crédito fácil. Era o auge do American Way of Life, sabe? Um tempo de confiança quase cega no futuro. E toda essa prosperidade, claro, alimentou uma bolha especulativa muito perigosa. A Bolsa de Valores virou tipo uma febre nacional. Muita gente começou a comprar ações à margem, ou seja, com dinheiro emprestado dos bancos, apostando que os preços iam subir para sempre. A Bolsa já não tinha nada a ver com a economia real, era pura expectativa. E aí, a bolha estourou. Na Quinta-feira Negra, o pânico se instalou. Uma onda de vendas começou, só que não tinha ninguém para comprar. Os grandes banqueiros até tentaram segurar a barra, mas já era tarde. Na terça-feira seguinte, o colapso foi total. Coisa de 15 bilhões de dólares simplesmente evaporaram, num único dia. O crash foi o sintoma. Mas qual era a doença? A queda da bolsa, na verdade, não foi a única causa, e os economistas debatem as raízes desse problema até hoje. Vamos dar uma olhada nas principais teorias. Uma das explicações mais famosas é a tal da crise de superprodução. Pensa assim, as fábricas americanas, com toda a tecnologia nova, produziam cada vez mais. Só que tinha um problema. A renda era muito mal distribuída. A produtividade cresceu 43%, mas os salários ficaram estagnados. Ou seja, não tinha gente com dinheiro para comprar tudo aquilo que estava sendo produzido. Agora tem outra linha de pensamento, a da escola austríaca, que bota a culpa no Banco Central Americano, o Fed. Para eles, a política de crédito artificialmente barato nos anos 20 mandou sinais todos errados para a economia. Os empresários investiram uma grana pesada achando que a demanda lá na frente ia ser gigante, mas essa demanda não era real, não era baseada em poupança de verdade. Esse esquema aqui ajuda a gente a visualizar a coisa toda. O crédito fácil criou um crescimento que não se sustentava. Gerou um excesso de investimento e de consumo que não tinha lastro na poupança real. Era um boom artificial, uma festa movida a crédito, que uma hora inevitavelmente ia acabar. E olha, os dados parecem apoiar essa teoria. A quantidade de dinheiro circulando na economia americana aumentou mais de 60% em só 8 anos. É muito dinheiro novo. Essa injeção de capital é vista como combustível que superaqueceu a economia e alimentou a bolha toda. E para completar o cenário, tinha um problema estrutural. Diferente de outros países, os Estados Unidos tinham um sistema bancário com milhares e milhares de bancos pequenos, isolados uns dos outros. Quando os fazendeiros não conseguiam mais pagar os empréstimos, por exemplo, esses banquinhos quebravam e geravam um efeito dominó de pânico. O resultado? Mais falências, paralisando o crédito na economia inteira. E claro, uma crise desse tamanho não ia ficar contida nos Estados Unidos. Como a economia americana era o motor do mundo na época, o seu colapso acabou arrastando o planeta inteiro para uma depressão sem precedentes. Gente, os números são assustadores. Em só 3 anos, a produção industrial do mundo caiu mais de 1/3. O comércio entre os países encolheu 1/4. O PIB global, uma queda de 15%. Só para ter uma ideia, na crise de 2008, a queda do PIB mundial foi de menos de 1%. É uma diferença brutal. Nos Estados Unidos, o epicentro de tudo, o custo humano foi devastador. O desemprego pulou de 3% para 25%. Isso quer dizer que 1 em cada 4 trabalhadores estava na rua.
O Produto Nacional Bruto caiu quase pela metade e mais de 5.000 bancos fecharam as portas, levando junto com eles as economias de uma vida inteira de milhões de pessoas. O contágio foi global e teve consequências terríveis. Na Alemanha, o caos econômico abriu caminho para a ascensão de Hitler. Na América Latina, a queda no preço das exportações, como o nosso café aqui no Brasil, gerou instabilidade e golpes militares. Até o poderoso Império Britânico viu seu desemprego chegar a 25%. Diante de um desastre dessa magnitude, a pergunta que não queria calar era: o que fazer? As respostas a essa crise marcaram uma virada fundamental na história, tanto do pensamento econômico quanto do papel do Estado. Essa mudança de abordagem fica muito clara quando a gente compara os dois presidentes americanos da época. Herbert Hoover, no começo, acreditava que o mercado ia se corrigir sozinho, já o seu sucessor, Franklin Roosevelt, rompeu totalmente com essa ideia e lançou o famoso New Deal, um programa gigantesco de intervenção do Estado na economia. E o Brasil, como fica nessa história? Bom, aqui a crise foi um catalisador para uma transformação profunda. A quebra do nosso maior comprador de café simplesmente demoliu o poder da oligarquia cafeeira, abrindo caminho para a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Sem ter para quem vender café, o Brasil foi forçado a olhar para dentro e começar seu processo de industrialização. A Grande Depressão não foi só um evento que ficou nos livros de história. As consequências dela moldaram as instituições econômicas e as políticas públicas que a gente tem até hoje no mundo todo. Então, o ponto central é este. O mundo depois de 1929 é outro. A crise levou a uma presença muito maior do Estado na economia, a criação de redes de proteção social como seguro-desemprego e aposentadorias e a uma regulamentação muito mais forte do mercado financeiro. Foi basicamente o nascimento da macroeconomia moderna. E isso nos leva a uma última pergunta. Quase um século depois, no mundo superconectado e sempre sujeito a crises financeiras, as lições de 1929 sobre especulação, desigualdade, o papel do governo, tudo isso ainda ecoa. O que será que a gente aprendeu de verdade e o que talvez a gente tenha esquecido? Fica aí a reflexão.